alguém próximo a mim, uma vez eu estava com alguém muito próximo a mim e ele vem me observando, ele me conhece. Ele perguntou a mim e disse: eu nunca te ouvi a orar em línguas. Por quê? Eu nunca te ouvi a falar em línguas. Acredito que ninguém na igreja me ouviu. Já estou com pessoas há anos. Há pessoas que nunca me ouviram eu a orar ou a falar em línguas. E todo mundo fica curioso. Acredito que é isso, né? Nunca ouvimos pastor a falar em línguas. Estava uma pessoa próxima a mim, ficou curioso. Nunca te vi a falar em línguas, nunca te ouvi a orar em línguas. Por quê? E eu acredito que essa é uma questão de todos aqueles que me rodeiam e alguns membros na igreja perguntam: nunca ouvimos pastor a falar em línguas. Por quê? Deixa eu responder essa questão hoje. Mas eu vou responder essa questão com um ensinamento também. E eu sei que vai trazer um mau entendimento nas pessoas e muita gente vai olhar mal esse entendimento. Mas essa não é a intenção minha de trazer nenhuma confusão no meio das pessoas. Mas eu quero compartilhar contigo aquilo que tem me ajudado. Eu acho que a melhor forma é porque, olha lá no livro de Jeremias, o que Deus diz a Jeremias, diz que: e vos darei pastores segundo o meu coração, e que irão vos ensinar. Está a perceber? O dever do pastor é ensinar, não o que ele ouve dos outros, mas as experiências próprias que ele tem de Deus, com Deus. O que eu vivo, Nathaniel, tudo aquilo que você me vê eu ensinar a ti, é aquilo que eu vivo, é aquilo que me ajuda, é aquilo que me levou onde eu cheguei hoje, na minha idade, é aquilo que tem me ajudado, é aquilo que pode ajudar a si. Se eu digo hora de madrugada, é porque é o que eu faço. Se eu digo jejum assim, é porque é do jeito que eu faço. Se eu digo ora assim, é porque é do jeito que eu faço. Porque essas experiências é que têm ajudado a mim, eu sei que vão ajudar assim. Agora, preste atenção. Eu vou falar acerca das línguas espirituais. A pessoa perguntou, eu sei que é questão de muita gente: por que Nathaniel nunca lhe ouvimos a falar em línguas? Por que pastor nunca te ouvimos a falar? Ele perguntou: eu nunca te ouvi a falar em línguas, por quê? Deixa eu responder isso aí, mas em forma de uma pregação. Ok? Eu vou ensinar isso, mas em forma de pregação. As línguas espirituais, elas têm um grande perigo na vida do homem quando esse homem não souber interpretá-las. Toda língua espiritual que você fala e que você não conhece a interpretação dessa língua, essa língua não te ajuda, te destrói. É aí onde muitos vão me criticar e vão falar mal. Listen, escuta-me. As línguas espirituais, elas quando saem da boca do homem, elas devem ser acompanhadas com libertação, cura e transformação na vida desse homem e na vida dos outros. Mais uma vez eu vou repetir. Toda língua estranha que você fala nela e que você não conhece o significado, você não conhece a interpretação da mesma, essa língua não te edifica, não te ajuda, ela te destrói. Eu vou dizer algo aqui que muitos vão interpretar mal. Cada um está livre de interpretar o que quiser
Não importa isso. Escuta-me. As línguas espirituais que são faladas hoje na igreja, 99,9% dessas línguas, elas não são de Deus. Elas são do pastor. Presta atenção. Eu vou repetir isso com toda a humildade. Com toda a humildade. Mas com toda a ousadia que eu tiver. 99,9%. Eu disse 90, eu vou repetir mais uma vez. 99,9% das línguas estranhas que se falam na igreja hoje, elas são uma cópia das línguas do pastor. Elas são uma cópia das línguas do irmão ao lado. Elas são uma cópia das línguas de alguém que você admira e que te influencia. E não são de Deus. Por que eu digo isso? As línguas que nós ouvimos hoje na igreja não são diferentes, não tem nenhuma diferença, todas elas são semelhantes. Ribababababa. É o que se fala. Rikakakaka. Todo mundo. Rakakakakaka. Ribababababa. É a mesma coisa. Mas as línguas espirituais, elas não são assim. Quando eu digo não são assim, não estou dizendo que não são faladas assim. Estou dizendo que elas não têm essa dimensão. I will teach them, don't worry. Toda língua espiritual que vem do céu, ela não tem nenhuma semelhança. Preciso dizer isso às pessoas. Elas não são semelhantes. O que significa aqui? Se nós temos 1,6 bilhões, eu não sei quantas pessoas existem no planeta. Bilhões, não um ponto, é um exemplo que eu vou dar. Se nós temos bilhões de habitantes, ok, um exemplo. Se nós temos 5,5 bilhões de pessoas no planeta Terra, significa que no céu estão disponíveis 5,5 bilhões de línguas estranhas para cada um. As línguas espirituais que Nathaniel fala não podem se achar semelhantes às tuas. Já não são espirituais, já não são de Deus. Ok, vamos lá para a Bíblia. As pessoas dizem, você fala, mas não fala coisas que não estão escritas na Bíblia. Ok, let's go to the Bible. Vamos para a Bíblia. Abre lá aí, Atos 2. Atos 2. Vamos lá começar mesmo do versículo 1. Ok? Vamos lá começar do versículo 1. Versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus, antes de eu continuar, vamos lá observar nisso aqui. Ele diz que todos os seguidores de quem? De Jesus. Logo, se você deseja falar em línguas, você primeiro precisa ser seguidor de Jesus. Há uma grande importância disso aqui. Não se esqueçam disso. Eu vou falar disso lá mais adiante desse ensino. Todos os seguidores de Jesus. Logo, para você falar em línguas, você precisa primeiro se tornar seguidor de Jesus. Ok? Não se esqueçam disso. Estavam reunidos no mesmo lugar. Há uma outra particularidade. Mesmo lugar. Ok? De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Versículo 3. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas
que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa, agora presta atenção, está aí o segredo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Está aí um grande segredo. Está aí um grande segredo. Cada pessoa foi tocada com uma dessas. Sabe, quando você estiver a ler a Bíblia, não se esquece de entendimento aqui. Uma dessas, o que significa que eram muitas. Está aí um grande segredo que muitos estão a ignorar. Muitas dessas línguas, não língua, plural, tudo aqui está em plural. Uma dessas línguas. O que significa que eram muitas línguas e que desceram para cada um. O que significa que todo indivíduo que estava naquele lugar falava na língua dele, mas concedida pelo Espírito Santo. As línguas que Pedro falava nele não eram as mesmas que Nataniel, que João, que Teresa, que Manuel, que Manuel, que seja quem for, que falava nessas línguas. Cada um que estava naquele lugar falava nas línguas dele, dele, que foi dado pelo Espírito Santo. O que significa que eu, Nataniel, você Pedro, você João, você Manuel, você Tiago, quando o Espírito desce, ele precisa te dar as tuas línguas, não as minhas. O que tem acontecido na igreja hoje é que não há diferença entre as línguas do pastor e a língua do crente. São as mesmas línguas. E a língua que o crente fala é a mesma língua que está na igreja. Isso está errado. É o primeiro erro que nós encontramos. Existem inclusive pessoas que te ensinam a falar na língua dele. Fala na minha língua. Diz bababá. Rica chayabá. Eu não sei se é mesmo que dizem. Rica caiaca. As línguas... Alguém? Ok, deixa eu responder uma questão. Nataniel, por que você nunca falou em línguas no meio do povo? As línguas espirituais são minhas, não nossas. Eu decido onde eu quero falar. Sim. Elas são minhas. O Espírito Santo deu a mim, não deu a nós. Ah, my God. É aí onde vão dizer, está vendo esse pastor aqui? Está a falar o quê? Heresia. Ok, don't worry. Mas eu quero te ensinar algo que vai mudar a tua vida. Apóstolo Paulo diz, no meio de vocês, eu falo em língua em relação a todos vocês. O apóstolo Paulo diz, eu falo em língua em relação a todos vocês. As línguas espirituais que eu já ouvi, nenhuma delas é semelhante àquela que eu falo. Nenhuma. Porque no dia que eu percebi que as línguas espirituais não deve haver semelhança entre a minha e a tua, foi quando eu percebi que na igreja há um grande perigo. Hoje na igreja nós estamos a falar línguas do pastor. O pastor tem um poder de influenciar os membros. Alguém perguntou, por que você não fala em línguas? É porque eu conheço a meninice que existe dentro da igreja. Há muita gente que está na igreja, mas que ainda é menino no espírito. Que quando ouvir Nataniel a falar em línguas, vai pensar que aquelas línguas são as que eu devo falar nelas também. E vai começar a copiar, vai começar a me imitar. É o que está acontecendo hoje na igreja. Nós copiamos as línguas dos nossos pastores, copiamos a língua do nosso irmão. Eu nunca falei em línguas.
talvez eu esteja a ficar atrás. Eu começo também, Não! As línguas, elas são um presente de Deus para cada indivíduo que esteja aqui na Terra. Eu disse, se aqui no planeta Terra, é um exemplo que eu estou a dar, existe 1,5 bilhão de pessoas. Significa que no céu estão disponíveis 1,5 bilhão de línguas para cada um. Se você estiver a falar nas mesmas línguas com o teu pastor, essas línguas não são de Deus, são do teu pastor. E essas línguas não te ajudam, pelo contrário, te prejudicam. Vou te mostrar na Bíblia. Ok, vamos lá. Vamos lá começar do livro de 1 de Coríntios 12. Vamos lá logo para o versículo. Lê todo o versículo. Vamos lá logo, lê todo o capítulo. Vamos lá para o versículo 10. Logo para o versículo 10. E a outra operação, aqui fala de diversidade dos dons, ok? A diversidade dos dons. Ele diz que. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. As línguas são várias. Por exemplo, listen. As línguas não são. As línguas são várias. E a outro, a interpretação das línguas. Good. Agora vamos lá para o 1 de Coríntios 14. Vamos lá, ele diz assim. Versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. A primeira coisa que as línguas espirituais fazem na tua vida é trazerem edificação própria. Elas edificam a si. O que significa que se você estiver a falar nas línguas do teu pastor, línguas copiadas, essas línguas não te edificam. Pelo contrário, tudo aquilo que não te edifica te destrói. Não se esqueça disso. Tudo aquilo que não te edifica te destrói. Tudo aquilo que não te edifica te destrói. Good. Vamos lá logo para o versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O que significa que se eu estou em uma igreja onde o pastor fala em línguas e o pastor não interpreta essas línguas para a minha linguagem comum. Por quê? Porque as línguas espirituais, elas servem de comunicação entre você e Deus. Elas edificam a si. Toda língua espiritual falada precisa ser interpretada. Não é o que acontece hoje na igreja. Nós só estamos na igreja. O que se fala na igreja? Amém. Há pessoas que estão ali e estão perguntando, mas o que aconteceu aqui? Qual é o proveito? O apóstolo Paulo diz que qual é o proveito nisso? Ok, let's go. Vamos. 14. Vamos lá logo para o versículo 14. Diz assim. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora. Preste atenção. Se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Está percebendo? As línguas estranhas, elas são um presente de Deus para a tua edificação espiritual. É preciso que você, é por esse motivo que você precisa das tuas línguas. Tuas línguas. Existem tuas línguas. Existem línguas para ti, não para nós, para ti. Porque quando você ora em línguas, a importância de você orar em línguas é que elas edificam a si. Elas te fazem crescer espiritualmente.
mas o teu entendimento fica sem saber o que aconteceu. Não há frutos, não há nada. Good? Vamos lá. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. O que significa aqui? Quando você estiver a orar em línguas, você precisa do dom de interpretação dessas línguas para que você entenda o que você está a orar. Se você estiver a cantar em línguas, você precisa do dom da interpretação para que você entenda o que você está a cantar. Na igreja hoje, nós temos línguas a serem cantadas, temos línguas a serem faladas, mas não temos a interpretação delas. E muitos desses indivíduos saem da igreja vazios em termos de conhecimento, em termos de crescimento. Por quê? Tudo aquilo que não te edifica te destrói. Quando você copia a língua do teu pastor, quando você se deparar nesse cenário, onde você está a falar as línguas do teu pastor, saiba que essa não é visitação de Deus na tua vida. Você está a copiar. Aquilo que não te edifica, te destrói. Quando você lê no livro de Efésios 5, versículo 19, ele diz que ministrem uns aos outros em salmos, né? E cânticos espirituais. A questão é, quem são esses outros que eu estou a ministrar para eles em cânticos espirituais? Não pode ser um indivíduo que não entende as coisas de Deus. Todo indivíduo que não entende as coisas de Deus e você fala para ele em línguas, você lhe torna cada vez mais ignorante nas coisas de Deus. Eu não concordo com toda a língua espiritual falada e que não foi interpretada. Para mim, é melhor eu orar na língua que eu entendo. É o que tem acontecido hoje na igreja. Nós na igreja hoje temos o pastor no altar a falar em línguas, a orar em línguas, e nós temos a mesma congregação a orar nas mesmas línguas do pastor. Parece moda, parece obrigatório. Nós temos que ver toda a igreja a orar em línguas, mas são línguas que o pastor também... Isso está errado, porque toda língua que não te edifica, te destrói. Não se esqueça disso. Toda língua que não te edifica, te destrói. É por isso que o apóstolo Paulo diz que eu prefiro que você ore com entendimento do que orar em línguas. Há cópias de línguas hoje na igreja. Há cópias de línguas hoje na igreja. Existem pastores que inclusive sentam com seus próximos e lhes ensinam a falar em línguas. Escuta-me, nenhum pastor tem a permissão de te ensinar a falar em línguas. Não. Nenhum pastor está autorizado em te ensinar a falar em línguas. Essa é a função exclusiva. Essa é a função exclusiva. Esse é um trabalho exclusivo do Espírito Santo, não de nenhum pastor. Não de nenhum pastor. Essa função de você falar em línguas, de você orar em línguas, de você cantar em línguas, é um trabalho exclusivamente do Espírito Santo, não do teu pastor. Se o teu pastor te ensina a falar em línguas dele, está a destruir. Porque eu disse aqui, tudo aquilo que não te edifica, te destrói. Eu, Nathaniel, eu vou ser como o apóstolo Paulo hoje. Eu vou dizer o seguinte: quando eu estou a orar, nos meus programas de oração,
quando eu estou a orar, se eu estou a orar 7 horas de tempo, 8 horas de tempo, presta atenção no que eu vou dizer aqui. 4 horas a 3 horas de tempo são exclusivamente para eu orar em línguas, eu falar em línguas. Sim? Eu faço isso particularmente nos meus aposentos. Eu nunca fiz isso publicamente, não porque não posso, não porque eu não quero, não porque eu estou a limitar o Espírito Santo. Por que eu não faço isso publicamente? Eu tenho pessoas que olham para mim com admiração e que quando me virem eu a falar em línguas, vão pensar que essas línguas, elas pertencem também a eles. Antes de eu falar em línguas na presença deles, eu preciso lhes ensinar isso, dizer que você precisa das tuas línguas. Você talvez não fale em línguas em relação a mim, ou melhor, em relação a mim. Eu tenho 4 a 3 horas, a 5 horas de tempo só a orar em línguas. Você tem que ver que 5 horas de tempo não é pouca coisa. Só a orar em línguas. Agora você diz, 2 minutos. Eu tenho 5 horas, 5 hours, praying in tongues, falando em línguas. E deixa eu te dizer uma coisa, grande segredo meu. Um grande segredo meu, que Deus me deu, que Deus me ensinou. Eu, Nathaniel, não só falo em línguas. Eu, Nathaniel, fui dado a habilidade por Deus de escrever em línguas. We're talking about speaking. I write in tongues. Oh my God. Oh my God. Então, você não pode dizer, eu nunca vi Nathaniel a falar em línguas, então ele não sabe. Não, enquanto você está a caminhar, e eu talvez já esteja a 20 quilômetros adiantado. Porque não só falo, mas Deus me deu também o dom de interpretar essas línguas, não só esse dom, mas de escrever em línguas. Good, I write in tongues. Alguém pode dizer, escrever em línguas, onde está escrito? Isso não é para você entender agora. Você vai entender lá, talvez no futuro. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Não fale em línguas que você não tem interpretação das mesmas. Sempre que você estiver a falar em línguas, você precisa ter a capacidade de interpretá-las. Porque tudo aquilo que você não traz de edificação na tua vida te destrói. Não estou a dizer não fale em línguas. Estou a dizer que fala em línguas, mas fala com entendimento, com sabedoria das mesmas. Não copia línguas do teu pastor. Espera que Deus te dê as tuas línguas. Porque o que aconteceu no dia de Pentecostes é que cada um foi dado a sua língua. Cada um, sua língua, não nossas línguas, sua língua. As línguas, elas não são comuns, elas são individuais. As línguas espirituais, elas são como a salvação, ela não se transmite. Ela é um dom exclusivo de Deus. Ninguém te ensina. O que tem acontecido hoje é que as línguas que nós ouvimos na igreja são as mesmas. São as mesmas línguas. E isso está errado. Está errado. Eu quero que você fale em línguas. Mas eu não quero que você fale nas minhas línguas. Eu quero que você ore em línguas. Mas eu não quero que você ore nas minhas línguas. Eu quero que você cante em línguas, mas eu não quero que você cante nas minhas línguas. Eu quero que você cante nas suas línguas. Eu quero que você não cante nas línguas do teu irmão. Na igreja não pode haver semelhança de línguas. Não, na igreja não deve haver semelhança de línguas. Na igreja precisa haver diversidade de línguas. As línguas, elas são diversas porque elas pertencem a cada indivíduo. Please. Essa mensagem não está a vir te desencorajar a orar em línguas. Essa mensagem está a vir te encorajar a buscar as tuas línguas e a interpretação das mesmas. Deus abençoe você. Meu nome é Jesus.